Agora sim nós temos a União Europeia ratificando, vai passar pelo Conselho Europeu, vai passar também pelo Mercosul, e aí nós temos um acordo histórico sendo fechado depois de 26 anos de negociação, o que vai ser um boom para todas as economias, e o Brasil, como trouxe o Danilo Moliterno mais cedo, vai ser um dos mais beneficiados, um crescimento de 0,46% do produto interno bruto. Vamos chamar toda a nossa equipe, vamos chamar o Américo Martins, o Danilo Moliterno. Américo Martins, era programado, a Itália chegou a colocar uma certa dificuldade nesse processo, mas que depois foi corrigida com percentual menor caso haja um prejuízo para o setor agropecuário italiano. E agora a ratificação e a expectativa, né, Américo Martins, que Ursula von der Leyen desembarque no Mercosul para assinar esse acordo. Exato, Uribe. Tivemos agora essa confirmação, como acabamos de trazer, do Conselho Europeu, dizendo e confirmando o voto de 21 países dos 27 da União Europeia a favor desse acordo. Tivemos, portanto, aí ainda uma resistência de alguns países, a França, Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda votaram contra e a Bélgica se absteve. O grande evento aí, a grande novidade nessa votação foi a posição da Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni, como você disse, tinha adiado essa votação, tinha pedido para o Conselho Europeu adiar a discussão desse acordo em dezembro, pouco antes da reunião do Mercosul, que aconteceu em Foz do Iguaçu, e acabou frustrando os planos do governo brasileiro, do presidente Lula, de fazer o anúncio e a assinatura desse acordo em Foz do Iguaçu, onde aconteceu a reunião do Mercosul. O que a Itália queria? Inclusive, aconteceu uma ligação do presidente Lula para a primeira-ministra Giorgia Meloni sobre esse assunto, e a Giorgia Meloni disse ao Lula que precisava de mais tempo para conseguir convencer os agricultores da Itália. E ela conseguiu convencer e conseguiu retirar ainda mais concessões da Comissão Europeia para os agricultores europeus, em especial para os agricultores italianos. A Europa vai manter as salvaguardas, que são basicamente barreiras para a entrada de produtos ou alguns produtos do agronegócio do Mercosul na União Europeia, em especial carne de frango, alguns grãos e açúcar. Esses vão ter aí, já existem cotas para importação, e se acontecer um crescimento muito grande da importação de um período para o outro, a União Europeia pode simplesmente segurar essas importações, ou seja, suspender parcialmente esse acordo de livre comércio para esses produtos. Mas também, de uma forma crucial, a Meloni conseguiu uma promessa aí da Comissão Europeia de liberar mais 45 bilhões de euros nos próximos anos para os agricultores europeus. Então, uma concessão muito forte, uma concessão para a Itália, uma concessão também, obviamente, para todos os agricultores da União Europeia, mas que a Meloni conseguiu vender ali para os agricultores do país. Então, essa mudança de posição da Itália foi fundamental nesse processo. Um processo que conta aí, como eu disse, com o apoio da maioria esmagadora dos países da União Europeia, porque esses países vão ter acesso agora a vender produtos industrializados para o Mercosul, vão poder também receber muitos produtos do Mercosul a preços muito melhores. E isso é uma vitória, sem dúvida nenhuma, também, Uribe, Tainá, Murilo, para o livre comércio, e uma vitória estratégica tanto para o Mercosul, que assina assim o seu primeiro grande acordo com um grupo externo e já começa com a União Europeia, mas também é uma vitória para os europeus, no momento aí em que a gente vê muitas disputas comerciais, muitos conflitos surgindo por conta disso, e o tarifaço do presidente Donald Trump. Os europeus vão conseguir agora exportar a preços muito melhores, maquinário, por exemplo, para os países do Mercosul, vão poder importar produtos do Mercosul, e isso vai abrir espaço para investimentos nas economias dos dois lados. É, sem dúvida, uma excelente notícia para a economia da União Europeia, do Mercosul e do Brasil, graças a essa negociação aí de última hora relacionada ao agronegócio e à posição da Itália. A Giorgia Meloni foi a grande agente aí, não estava presente na reunião do Conselho, porque eram os embaixadores de cada país, mas foi ela que, no final das contas, determinou essa vitória da aprovação desse acordo que vinha sendo negociado há tanto tempo. Perfeito. Bom, só retomando, gente, agora, né, com esse acordo firmado, chancelado pelo Conselho Europeu, há agora a expectativa pela assinatura
do tratado, são 26 anos, né, de negociações, por isso toda a cautela aqui no Brasil para tratar desse assunto. Tinha uma forte resistência dos agricultores europeus, especialmente na França, que se opôs à assinatura desse acordo. De maneira geral, prevendo o acordo Mercosul-União Europeia, a redução e a eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, agora com o desfecho esperado de já na segunda-feira, no próximo dia 12, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assinando oficialmente o documento no Paraguai para aí sim criar essa área de livre comércio, a maior área de livre comércio no mundo. Antes de chamar o Danilo, eu quero dar destaque para o que saiu agora na página do Conselho Europeu, dando destaque e atenção total à aprovação da assinatura desse acordo, tratando como o mais abrangente de parceria e comércio da história. O Conselho adota hoje 2 decisões que autorizam a assinatura desse acordo União Europeia-Mercosul. Em conjunto, os acordos, falando também de um acordo comercial interino, né, entre os dois, são um marco importante na longa relação da União Europeia com os parceiros do Mercosul, citando nominalmente Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Uma vez em vigor, vão estabelecer um quadro para o diálogo político, a cooperação e as relações comerciais, no âmbito de uma parceria modernizada e abrangente. Acordos que vão permitir a aprovação, ainda vão passar pela aprovação do Parlamento Europeu, antes de serem formalmente concluídos pelo Conselho. A ratificação por todos os Estados-membros da União Europeia também vai ser necessária para que o acordo entre em vigor. Tem aqui algumas manifestações, né, de representantes do Conselho sobre o assunto. Aí lá embaixo há um destaque, né, para um ambiente de diálogo político, cooperação, amplo envolvimento setorial numa única estrutura, incluindo também, segundo o Conselho, esse acordo, um pilar de comércio e investimento que vai se tornar plenamente aplicável assim que a cooperação for concluída e entrar em vigor. Vão reforçar o desenvolvimento sustentável, o ambiente, a ação climática, a transformação digital, os direitos humanos, uma coordenação mais estreita em desafios globais, como as alterações climáticas e a manutenção da paz e a migração. É um chamado extensivo aqui na página do Conselho. Aí lá embaixo também, Uribe, a destaque para os próximos passos. Era o que a gente estava falando, vamos olhar para o que vem adiante. Na sequência das decisões de hoje, lá no finalzinho da página, o Conselho alerta que a União Europeia e os parceiros do Mercosul vão seguir com a assinatura dos acordos. Antes que os acordos possam ser formalmente concluídos, o Parlamento Europeu vai dar consentimento. O acordo entra em vigor integralmente assim que todos os Estados-membros da União Europeia e as partes do Mercosul concluírem a ratificação. O acordo com parceiros do Mercosul cria a maior zona, segundo os europeus, de livre comércio do mundo, abrangendo um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. A União Europeia é o segundo maior parceiro do Mercosul no comércio de bens, 17% do comércio total do Mercosul em 2024, há essa parcela de representação. Enfim, e aqui embaixo, Danilo, você vai vendo junto comigo aqui na página do Conselho, há vários benefícios que estão sendo ressaltados pelos europeus para o cumprimento, enfim, desse acordo depois de mais de 2 décadas. Queria que você trouxesse um pouco para a gente, estava acompanhando e trouxe mais cedo no site da CNN Brasil essa sinalização que já estava sendo dada com o avanço da maioria em acordo com a assinatura desse documento, Danilo. Mas o que estava travando, né? O presidente Lula, no ano passado, no Café com Jornalistas, trouxe essa notícia um pouco desoladora à época para a gente, de que a Giorgia Meloni, premier da Itália, havia pedido mais tempo diante de resistência de agricultores. O que mais que você destaca como pontos conflitantes e que foram, enfim, né, resolvidos no final dessa negociação? Boa tarde novamente, Tainá, Uribe, Américo e a todos que acompanham o Bastidores. O que travava, e a Meloni deixou isso muito claro à época da reunião que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, eram resistências internas na Itália que ela prometia que conseguiria contornar. O que a gente ouve de pessoas próximas a esse assunto, até da diplomacia brasileira, é de que Meloni até utilizou
esta questão do acordo entre Mercosul e União Europeia para obter algumas demandas que ela tinha junto à União Europeia. E a gente pode mencionar aquela reunião que aconteceu na última quarta-feira entre os ministros de Agricultura da União Europeia, em que a gente teve uma série de sinalizações positivas ao agronegócio da União Europeia, mais especificamente ao agronegócio italiano. Tivemos a política agrícola comum com aquela cifra pesada de 290 bilhões de euros em subsídios, incentivos, em dinheiro para reserva de crises de mercado, também incentivos à tecnologia, além da redução das tarifas das taxas para os fertilizantes nitrogenados, que era uma demanda dos italianos. E aí vale a gente mencionar também, falando um pouquinho mais sobre este comunicado, Tainá, que você trazia por aqui, que havia mais uma demanda da Itália para que pudesse aprovar esse acordo, que é exatamente a redução do percentual da salvaguarda. Vale a gente sempre mencionar o que é essa salvaguarda, porque pode ser um mecanismo um pouco complexo de se entender. Basicamente, esse é um mecanismo para proteger os agricultores da União Europeia. Basicamente, num período de 3 anos, caso as exportações de produtos sensíveis, como a carne bovina, do Mercosul, ultrapassem esse percentual chegando à União Europeia, a União Europeia poderia suspender as preferências tarifárias. A Itália pedia que esse percentual fosse de 5%, ou seja, ultrapassou 5% de crescimento das exportações, pode suspender as preferências tarifárias. E aqui a gente tem um trecho em que a União Europeia menciona, ao fazer essa divulgação, a importância desse mecanismo, indicando que este mecanismo, essa salvaguarda, vai permitir à União Europeia responder rapidamente às perturbações do mercado decorrentes das importações de produtos agrícolas sensíveis. Essa a aspa exata que consta neste comunicado. Para a gente complementar um pouquinho mais a informação, desde 13h, a gente segue em contato com as fontes que estavam acompanhando essa reunião que acontece em portas fechadas em Bruxelas, para entender o clima por ali. E aí, como o Américo bem trouxe, a gente teve a oposição desses 6 países: Polônia, França, o principal deles, que acumula o maior poder político dentro da União Europeia entre eles, Áustria, e Hungria e também Irlanda, além da Bélgica, que se absteve dessa decisão. E aí vai a gente trazer um pouquinho sobre qual que é o racional dessa decisão e da possibilidade desse aval pelo Conselho Europeu. A gente contou que a regra para aprovação era a seguinte: era necessário que ao menos 55% dos países do Conselho Europeu, que é esse colegiado que reúne os chefes de Estado da União Europeia, dessem aval. Leia-se, ao menos 15 dos 27 países. Além disso, era necessário que ao menos 65% da população estivesse ali representada. É claro, não atingimos o número necessário de países, a gente tem apenas 6 países fazendo oposição, e esses países, segundo a gente compila aqui dados do Eurostat, que é o Departamento de Estatística da União Europeia, eles somam apenas 31% da população da União Europeia, portanto ficando distante do percentual de 35% que era necessário para barrar esse acordo. Só para finalizar, a diplomacia brasileira nesse momento comemora bastante isso e já começa, a partir de agora, a se movimentar para preparar o encontro. A diplomacia brasileira e, é claro, de outros países do Mercosul, especialmente do Paraguai, que hoje tem a presidência rotativa do Mercosul, para preparar o encontro entre os chefes de Estado aqui da América do Sul e de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que deve acontecer já na próxima semana, para finalmente assinar esse acordo que já é negociado há 26 anos. 5% dos países da União Europeia, que representam 65% da população europeia, ratificando então esse acordo histórico, 2 blocos comerciais importantes que firmam então o maior acordo comercial da história. Tivemos o posicionamento do presidente Lula, se manteve em silêncio, como nós antecipamos aqui no Bastidores CNN, porque ele esperava que fosse referendado. O que disse o presidente da República na rede social X? De histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o acordo entre Mercosul e União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão, chancelada pelo lado europeu, une 2 blocos que juntos somam 718 milhões de pessoas, um PIB, um produto interno bruto, de 22,4 trilhões de dólares. Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, uma indireta aos Estados Unidos, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os 2 blocos. O texto amplia alternativas para exportações brasileiras, investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os 2 lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos. Américo Martins, eu gostaria de olhar para a União Europeia, especificamente para o que tem sido o crescimento dos Estados Unidos e China. Um debate europeu que foi feito há algumas semanas na TV portuguesa salientava isso. A União Europeia está perdendo mercado
na África e na América do Sul, perdendo mercado para os Estados Unidos e China. Se ela não acordasse, se ela não fechasse um acordo, era possível que cada vez mais as exportações caíssem. Por isso que esse acordo é tão importante, não só para a sobrevivência econômica da União Europeia, mas para a ascendência política daqueles que já foram os donos do mundo e hoje perderam muito poder. Américo Martins, não sei se ele escutou a pergunta que eu fiz a ele, eu acho que ele não escutou. Uribe, agora sim, perdão. Américo. Perdão. Uribe, esse acordo é muito importante, como você acabou de colocar nessas interpretações aí, para a União Europeia, porque, em primeiro lugar, é o primeiro grande acordo do Mercosul com um bloco de fora aí da América do Sul. Portanto, os europeus acham que tem uma grande vantagem por estar chegando primeiro. O Mercosul não tem um acordo como esse, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a China. Inclusive, por conta desse acordo, é possível que se acelerem acordos parecidos com esses dois países e com outros blocos também. Os europeus também acreditam, e o acordo mostra isso, que eles vão ter algumas vantagens importantes com a assinatura desse acordo, que finalmente vai acontecer. O primeiro, obviamente, é uma possibilidade de exportar muito mais produtos industrializados para o Mercosul, um grande mercado para, obviamente, a indústria, por exemplo, de países como a Alemanha. E isso para o Brasil também vai ser muito importante, uma possibilidade aí, por exemplo, de renovar o parque industrial brasileiro com equipamentos europeus a preços muito mais convidativos do que aqueles que existem hoje. A União Europeia também acredita que com isso vai conseguir fazer investimentos com muito mais segurança e com condições melhores em vários setores da economia do Mercosul, em especial do Brasil, como, por exemplo, o setor da mineração. A União Europeia está em busca, certamente, aí, de muito mais acesso a minerais críticos, às terras raras, sendo que a União Europeia sabe que está sendo espremida nessa disputa por esse tipo de material, que é absolutamente fundamental nessa nossa economia do século XXI, está sendo espremida pelos Estados Unidos, que estão tentando fazer cada vez mais incursões nessa área e, portanto, estão em busca cada vez mais de acesso também a esses minérios, e a China, que já domina completamente esse setor. Então, os europeus acreditam que é fundamental nesse momento esse processo. Até os agricultores europeus, eu argumentaria, ganham com esse processo, Uribe, Tainá, Murilo. Por quê? Porque a União Europeia, neste momento, estava discutindo cortes nos subsídios da agricultura, cortes no orçamento da União Europeia para esses subsídios. E os europeus, é porque a situação virou muito politizada, mas os agricultores europeus ganham de duas formas. Primeiro, porque conseguiram reduzir dramaticamente a entrada dos produtos do agronegócio do Mercosul na União Europeia. É um acordo de livre comércio, mas com cotas, com essas salvaguardas que o Murilo acabou de explicar, o que limita muito a possibilidade de grandes exportações do Mercosul, do agronegócio do Mercosul, para a União Europeia. E eles ganharam também na reversão desses cortes no orçamento da União Europeia dos subsídios para o setor. Então, até parte dos agricultores na Europa ganham com isso. E o Mercosul, obviamente, também ganha, porque vai conseguir exportar mais, vai conseguir ter acesso, vai conseguir exportar outros produtos, não só do agronegócio, também maquinário, também outros setores vão se beneficiar. E é muito importante, do ponto de vista da geopolítica, neste momento, você fazer uma defesa do livre comércio, no momento em que ele está sob ataque de todos os lados. Então, é um acordo que tem muitos vencedores e alguns poucos perdedores. Entre eles, Emmanuel Macron, presidente da França, que já está sofrendo lá na França uma proposta dos partidos de oposição de tentar derrubar o seu governo, o governo do primeiro-ministro Sébastien Lecornu. E neste momento já começam manifestações de agricultores na Polônia e na França contra esse acordo. Mas é um setor relativamente pequeno, embora com muita influência política, mas de maneira geral, muita gente ganha com esse processo, tanto na União Europeia como no Mercosul.